Olá, classe, boa tarde a todos e a todas. Essa última aula nós vamos entender melhor como que é a variação da energia livre de Gibbs, tanto para um processo físico quanto para um processo químico. No último vídeo eu apresentei a energia livre de Gibbs, não mostrei o passo a passo, porque como eu falei lá, é algo que iria consumir muito tempo. Fica mais fácil você entender que a energia de Gibbs é somente uma nova função de estado, tal qual entalpia e entropia, e como uma função de estado independe do caminho, portanto, se eu conheço o estado inicial e o estado final, eu consigo caracterizar por essa diferença de início e fim, eu consigo caracterizar o estado que uma certa porção do universo se encontra. Isso que caracteriza muito bem uma função de estado, independente do caminho que ele toma. E aí eu fiz algumas constatações sobre a magnitude de algumas funções de estado que constituem a energia livre de Gibbs. Nós sempre vamos trabalhar com entalpia e entropia, calor e agitação, né? São duas coisas que podem estar atreladas aí a um processo a temperatura e pressão constante, que poderia estar relacionado a algo macroscópico, a algo palpável, sobre o que seria aí a entalpia e a entropia. Pois bem, agora só falta mesmo terminar essa parte apresentando algumas coisas que podem ser relevantes, principalmente para os exercícios que nós temos para hoje. Então, nós já vencemos toda a parte da segunda lei da termodinâmica. Em alguns livros, isso é tido, essa parte da energia livre de Gibbs já é tido como algo à frente da segunda lei da termodinâmica. Mas, enfim, o próximo conteúdo não vai ser a continuação dessa etapa, porque nós aí temos aproximadamente 3 semanas letivas, né? Semana que vem é Semana da Pátria, então é um feriado grande. E aí as últimas semanas eu quero dedicar aí a uma parte da ementa curricular que tem que ser cumprida, né? Que é sobre as soluções, tá? Então, nesse momento essa vai ser a nossa último conteúdo sobre energia livre de Gibbs. E em breve aí nós vamos ver umas 2 ou 3 aulas sobre soluções, que vai ter muitos tópicos relacionados a isso. Soluções, já vou dar o spoiler aqui antes de abrir minha câmera. O spoiler é entalpia e energia livre, ou também entropia, vão ser assuntos recorrentes nas próximas 3 semanas. Mas aí a gente vai deixar de pensar em modelos gasosos e ir para uma solução, né? Então, o conceito de solução ideal, o conceito de fuga da idealidade e algumas, por exemplo, as propriedades coligativas, elas advêm aí dessas propriedades que as soluções ideais ou não apresentam. Então é isso que vai ser comentado. E como eu falei, no próximo semestre, aí Fisicoquímica 2, nossa próxima disciplina de Fisicoquímica, eu volto bem nessa parte sobre energia livre de Gibbs e vou falar sobre o trabalho máximo de não expansão, que aí vai ser a base teórica para a gente entender toda a eletroquímica. Pois bem, agora ainda a gente está em sistemas que são aí processos físicos, que sofrem processos físicos, esses sistemas, e esses sistemas também podem sofrer reações químicas, tá? Então aqui tem um exercício, hoje eu só vou mostrar pelo menos 2 exercícios, agora só para complementar mesmo a carga horária da aula de hoje. Então é um exercício bem simplesinho, mas que esse e o próximo mistura muitos conceitos. Então é importante pegar essas ideias, principalmente quando fala sobre variação da energia livre. A gente tem que lembrar que já foi definido ali atrás, na última aula,
o que é energia livre de Gibbs, né? O que é essa nova função de estado, estou escrevendo aqui em cima, que é isso daqui, né? GH-TS. Então, ΔG igual ΔH menos T ΔS. Perfeito? Então, nós vamos ainda verificar como eu consigo calcular de uma maneira mais simples essa energia livre para as moléculas de um sistema qualquer. Então, olha só, e aqui eu quero também usar até do exercício para trazer a concepção de alguns fenômenos e de como que esses fenômenos estão atrelados às funções de estado. Isso que é a parte bacana, que faz você criar um raciocínio. E quando você cria um raciocínio, você realmente entende e começa a compreender o mundo ao teu redor, o que é bem mais proveitoso, né? Então, um processo é bem simples aqui, ó. Um processo de transição de fase da água no estado sólido para a água no estado líquido. Até poucas semanas atrás isso para você não faria a menor diferença, né? Tanto até que muitas das vezes era até abstraído aqui o estado físico da molécula, né? Pode ver entre parênteses S, sólido, L é o líquido. Então, por uma falta de concepção da natureza, muitas vezes a gente nem percebe esses detalhes, né? E aí o exercício aqui pede: calcule a variação da energia livre molar, ΔGm, desse processo. E aqui tem a continuação, que é importante, né? A condição que esse processo está acontecendo. Porque olha só, eu tenho 1 atm de pressão e aí eu tenho duas situações nessa mesma pressão. Praticamente todo, né, a energia livre de Gibbs é uma função de estado que deve ser sempre considerada a pressão constante, tá? Do mesmo jeito que a entalpia, ela só se iguala ao fluxo de calor por um sistema quando eu considero a temperatura e a pressão constantes, no caso da entalpia. Aqui também a temperatura também vai ser constante e a energia livre de Gibbs sempre vai ser a pressão constante. Existe uma outra função de estado chamada energia livre de Helmholtz, que sim, essa por sua vez trata de processos a volume constante. Mas como esses processos não são tão rotineiros, é mais rotineiro a gente ter alguma coisa acontecendo a pressão constante, né? Esse copo com água aqui está a pressão constante, então qualquer processo que vai acontecer a pressão constante. Então, se eu conhecer a entalpia dessa água aqui, a temperatura ambiente e saber a entropia dela, eu consigo expressar a energia livre de Gibbs dessa água. Se tivesse a volume constante, eu precisaria de ter um sistema isolado, mínimo, e aí já complica mais praticamente, né? Beleza, ela está 1 atm e eu tenho duas situações, situação A e a situação B, e nessas situações eu tenho duas temperaturas diferentes, 10 graus Celsius e 0 graus Celsius. Agora pensa um pouco, o que é água no estado sólido? É gelo, né? Um cubo de gelo a 1 atm de pressão a 10 graus Celsius, o que acontece com ele? Você pega lá do freezer, tira, deixa sobre uma superfície. Qual é o caminho espontâneo? Olha a dica aí. Espontaneamente, o que vai acontecer? Ele vai continuar ali gelado, friozinho e no formato de um cubo de gelo ali da forminha do congelador. Ele vai continuar assim indefinidamente? Não, né? Então, a 10 graus Celsius, um cubo de gelo derrete. A gente já sabe isso, da nossa vivência, né? Beleza. A 0 graus Celsius, o que acontece com um cubo de gelo? Então, pego o gelo e coloco sei lá, um dia de geada em Ponta Grossa, mas você tem que considerar que está a 0 graus Celsius ali no ambiente externo.
o gelo ele vai permanecer ali no estado sólido, se a água for pura, né? Mas aqui a gente vai considerar água pura, tá? A água pura, a temperatura é 0 graus, a pressão é 1 atm, portanto você sabe, né? Não é mistério para ninguém que a água a essa temperatura está no estado sólido. Então, a água no estado sólido a 0 graus Celsius, gelo a 0 graus, espontaneamente vai para o estado líquido? Agora não. Percebe? Não, por quê? Porque a 0 graus Celsius, 1 atm, água pura, fica no estado sólido. Esse que é o estado mais estável para ela, para essa molécula. Ah, mas a 10 graus. A 10 graus você tem uma agitação ali das moléculas que fazem com que o estado físico mais fiável, ou seja, mais estável, é o líquido a 10 graus. Mas a 0 é o sólido. Então, o processo que está sendo mostrado aqui, água no estado sólido para água no estado líquido, será somente espontâneo na situação, claro, a gente já conhece isso, né? Na situação onde eu tenho 10 graus Celsius de temperatura. A 0 graus Celsius isso não vai acontecer espontaneamente. O cubo de gelo vai ficar lá como gelo a 0 grau. Então a gente já sabe isso, já sabemos, mas isso não resolve a nossa pergunta, né? A pergunta é: verifique para cada temperatura, ou seja, 10 graus e 0 graus, se a fusão é espontânea a uma pressão constante. Aí aqui, trate ΔH de fusão e ΔS de fusão como independentes da temperatura. Isso vai ser válido para todos os exercícios que a gente vai fazer aqui, por causa que é mais fácil. Em suma, isso não é verdadeiro. A entropia, a entalpia, a energia livre de uma mesma molécula, de uma mesma substância, ela varia, mas quando eu estou em um regime muito grande de temperatura, sei lá, se eu pegar a água aqui do meu copo e medir essas propriedades a 10, 20, 50, 80 graus Celsius, eu quase não vou ver diferença em entalpia, entropia ou energia livre, molar padrão. Mas se eu pegar lá 1000, 1100, 1300, sim, tá? Então vai ter uma diferença grande. Os valores de energia livre, entropia e entalpia dessa outra temperatura vão ser diferentes por mol de molécula, tá? Aqui a gente sempre vai considerar como, não, beleza, nessa faixa de temperatura, e até que realmente é bem válido isso, né? Entre 0 e 10 graus Celsius, eu posso tranquilamente fazer essa aproximação aí, que não está tendo mudanças de entalpia e de entropia, tá? Então, a resolução do exercício se precisa de alguns dados, né? A primeira delas é: qual é o calor passado à pressão constante desse processo sólido-líquido? Quando eu congelo algo ou derreto algo, há um fluxo de calor ali, tá? Eu consigo saber isso tabelado, né? Eu posso pegar aqui o ΔH de fusão, ou seja, a variação de calor, a variação de entalpia do sólido para o líquido, esse fluxo de calor tem aqui em tabelas, tá? Eu peguei aqui a tabela 4.6.1 do livro aí que a gente está seguindo, do Atkins, mas você encontra isso, é muito provável que tenha esse valor aí também naquele apêndice A que eu passei para vocês, né? Copiei ali certinho, mandei um PDF com umas 7 ou 8 páginas. Provavelmente deve ter aqui. Aqui, por facilidade, para mostrar, eu estou trazendo. Então, aqui, ó, água, né? H2O. Então, tem o ponto de fusão e olha aqui o ΔH padrão de fusão. Quanto de calor que flui pela vizinhança quando eu tenho um processo de fusão da água, tá? Então, essa quantidade de calor é equivalente a 6 kJ por mol,
libera, aliás, consome 6 kJ de energia no processo de fusão, né? Então, ou seja, no processo, na passagem do estado sólido para o líquido, esse processo é endotérmico. Eu preciso colocar energia no meu sistema para que eu tenha a mudança do estado físico sólido para o líquido, perfeito? Aqui também tem o ΔH de vaporização, que seria da passagem do líquido para o gasoso. Um valorzinho diferente aqui, mas só para você ter noção aqui que você pode usar essa tabela também. Beleza, eu já tenho o ΔH de fusão da água, esse valor aqui. Eu preciso calcular a variação da entropia no processo de fusão. Tá? Também tem tabela para isso. Aqui temos uma outra tabela, 4G.1. Temos os valores de água em diferentes, os valores da entropia molar padrão. E note que aqui já está na mesma unidade, né? Joule, tá? Por Kelvin por mol, né? Mas então Joule, e ali você também tem kilojoule, né? Então aqui, né? Lembra que está kilojoule. Então cuidado na hora do exercício, né? Logo a gente vai fazer isso e vai perceber. Mas o que eu quero saber? A variação da entropia no processo de fusão, ΔS, padrão de fusão. O que é o processo de fusão? A passagem do estado sólido para o líquido. Então vai ser essa diferença dessas em duas entropias aqui, ó, do estado sólido para o estado líquido. Então eu consigo entender esse processo, eu consigo fazer essa diferença dessas entropias, eu consigo estimar o ΔS de fusão. E aí quando eu tenho tudo isso, eu monto também a equação, né? Então lembra lá que a tua equação, ΔG molar é igual a ΔH menos T ΔS. Então ΔH 6 kJ por mol, né? A variação da entalpia molar nesse processo de fusão. A temperatura, lembra que você está tratando isso a 10 graus Celsius. Então, converte ali 273,15 mais 10, 273,15, que o livro até arredondou só para 283. A variação da entropia, então, aquela diferença do líquido para o sólido, diferença do líquido para o sólido. Pode ver que está até a mesma temperatura, né? Então, a diferença do líquido para o sólido, que me dá a entropia de fusão, está aqui, né? 22 Joule por Kelvin por mol. Cuidado com isso, porque aqui você tem kilojoule e aqui você tem joule. Então, cuidado para não somar 1 metro com 1 quilômetro e falar que deu 1,1 quilômetro, ou que deu 2 quilômetros, ou que deu 1,1 metros. 1 metro mais 1 quilômetro é 1,0001 metros, né? 1,001 quilômetros, né? Cuidado com isso. Ou você transforma tudo para metro ou tudo para quilômetro. Mas cuidado sempre nesse tipo de situação. E lembra o que eu falei na última aula. A entropia, ela não está numa ordem de magnitude muito grande. A entalpia, sim. A entalpia tem aqui 6.000 joules, né, por mol, enquanto a entropia é 22 joules por mol. Percebem a diferença? O que dá um pezinho maior, às vezes, é que a temperatura é 280, é sempre a temperatura absoluta, né? Então, se está multiplicando esse valor absoluto, um valor aí que está na casa das centenas, aí sim você vai ter um valorzinho até um pouquinho maior para esse produto ter ΔS, mas mantenha-se atento a isso, para você não somar uma coisa com outra errada. Então, fazendo aqui, você vai perceber, né, que o cálculo vai seguindo e
como resultante você tem negativo 0,22 kJ por mol. Essa é a variação da energia livre molar desse processo. Qual é o processo? A passagem do estado sólido para o líquido. Olha só, a 10 graus Celsius. A água passa do estado sólido para o estado líquido a 10 graus Celsius. Eu acredito que você tenha concordado comigo ali atrás, quando eu simplesmente falei do cubo de gelo ali e tal. Mas lembra lá que eu falei espontaneamente? Qual que era o critério de espontaneidade que a gente viu no último vídeo, que falava que um processo, quando que esse critério era atingido para um processo físico ou químico? Quando o valor de ΔG era negativo, ou seja, ΔG menor do que zero. Eu tenho um ΔG menor do que zero aqui? Tem, né? Negativo 0,22. Portanto, termodinamicamente, a variação, a mudança do estado sólido para o líquido da água a 10 graus Celsius é espontâneo. Então, aqui as coisas se corresponderam perfeitamente, e tem que se corresponder, né? Porque acho que essa função de estado aí resume o universo ao nosso redor. Então, eu consigo com ela entender quando que um processo vai acontecer ou não. Se eu fazer o mesmo cálculo para 0 graus Celsius, então lembra lá, estado sólido indo para o estado líquido. Só que a 0 graus Celsius eu sei que isso não é verdade. Eu sei que o sólido não vai ir para o líquido. Eu sei que o sólido vai continuar a ser sólido. Ele vai ficar no equilíbrio, né? Você concorda comigo? Ele está em equilíbrio. Ele não está tendo nenhuma mudança. Ele está tranquilo. O cubo de gelo ali a 0 graus Celsius está tranquilo. Ele não quer mudar o estado físico dele. Se eu pegar 0 graus Celsius é 273 Kelvin. Antes era 283. E aí o resto continua a mesma coisa. Então é facinho, né? Qual que é o resultado? ΔG igual a zero. No zero, lembra lá que eu fiz um gráfico ali, peguei a primeira derivada, e nesse ponto é o ponto de equilíbrio. O processo, esse sistema, ele não vai tender a nenhum lado, nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo, ele está em equilíbrio. Portanto, água a 0 graus Celsius, água sólida nessa temperatura, continuará em equilíbrio, continuará sendo sólida. Portanto, o que eu vejo aqui é que, sim, de fato, ela vai ser sólida, vai continuar sempre ser sólida, até que outra perturbação, principalmente na temperatura, a tire dessa situação. Perceberam? Então, aqui eu consigo vislumbrar, através de calor envolvido no processo, e da temperatura e da entropia, se um processo vai ou não acontecer. Quando eu pego um gráfico desse, a energia livre de Gibbs molar em relação à temperatura, quando eu ploto isso, aqui pode ser para água, para qualquer substância, vai ter algumas pequenas diferenças, mas olha só que legal. Pega essa primeira linha aqui, onde de sólido, que é essa linha aqui, né, que eu tentei deixar em evidência aqui. Notem que eu tenho a temperatura na ordenada. Conforme eu aumento a temperatura de algo que está no estado sólido, então pego um cubo de gelo a menos 50 graus Celsius, negativo 50. Aí vou para menos 40, menos 30, menos 10, menos 5. Eu estou aumentando a temperatura.
Mas notem que eu ainda não atingi aquele produto T∆S. O produto entre temperatura e variação da entropia não foi o suficiente para compensar essa entalpia aí da rede do cristal, né? Do cristal de água. Existem forças que mantêm as moléculas unidas. Essas forças eu posso contabilizar como entalpia. Se as moléculas estão muito restritas no seu movimento, e mesmo aumentando a temperatura eu não consigo fazer com que as moléculas tenham um certo nível de liberdade translacional em relação uma à outra. Isso quer dizer que essa quantidade de movimento ponderada pela temperatura não é o suficiente para compensar essa energia da rede. Então, por isso você vê um platô ali, quase a energia, tanto faz aumentar a temperatura ali quando está num certo range de temperaturas, ali, se estiver muito baixo, a energia livre vai permanecer num certo platô. Aqui eu tenho quase, se eu fazer a derivada aqui, vai dar quase zero. Ela está levemente inclinada, mas quase não dá para ver. Então isso quer dizer que a água vai continuar, o estado sólido vai continuar estável a uma certa grande quantidade de faixa de temperatura. Bem, mas isso nem sempre vai ser verdade, né? Vai chegar um ponto que eu vou atingir ali 0 graus Celsius para a água. E aí, olha-se essa linha em azul. Vou ter que colocar aqui um azul aqui. Essa linha em azul aqui. Note que ela já é mais inclinada. Em um certo ponto, que é bem a temperatura de fusão aqui, nesse ponto, o gráfico começa a se inclinar, né? Ou seja, se eu fazer a diferença desse ponto aqui a qualquer outro segmento, né, que poderia corresponder com esses outros pontos, eu tenho uma diminuição da energia livre de Gibbs. Logo, essa inclinação indica também que agora eu estou em uma outra fase, e essa fase tem uma energia de Gibbs menor, e isso foi porque eu estava aumentando a temperatura. Olha aqui embaixo. Estou aumentando a temperatura, então agora sim, depois de certo ponto, a quantidade de movimento da molécula, ela começa a ser superior à energia da rede do cristal, à energia do retículo cristalino ali. E aí eu tenho a fase líquida mais estável, até novamente eu chegar em um outro ponto onde as moléculas estão num movimento tão caótico e tão frenético que elas se afastam muito, e aí eu tenho o estado vapor. O estado vapor, aí sim, cada pequeno incremento de temperatura ainda gera uma diminuição mais drástica da variação da energia livre de Gibbs. Então, esse tipo de gráfico é legal porque ele mostra para você, para uma determinada temperatura, qual fase é mais estável naquela temperatura. Tá? Então, te auxilia a entender isso, entender esse tipo de processo, até onde o equilíbrio entre entalpia da rede e a entropia ponderada pela temperatura, até onde isso se mantém equilibrado. E aí eu consigo entender qual é o estado físico dominante, né, para aquela determinada temperatura. Como eu falei no início da aula, a energia livre de Gibbs ela é uma função de estado. Então, se eu conheço o estado final e inicial, eu já consigo definir o meu sistema. Então, a energia livre de Gibbs de uma reação vai ser a mesma coisa. Notem a similaridade incrível que eu tenho aqui com um conteúdo que eu ministrei, acho que semana passada, né, que eu também apresentei algo mais ou menos assim, né? ΔS molar dos produtos, não vou escrever tudo aqui, mas você já percebeu, né, que é a mesma coisa praticamente, né? Ela tem o mesmo preâmbulo aqui, vou colocar uma reticências, né? Então, notem que aí vocês provavelmente fizeram os exercícios, é óbvio,
e aí lá tinha para você calcular a variação da entropia de uma certa reação química, e aí você faz a diferença das entropias dos produtos menos a energia das entropias dos reagentes, né? Aqui vai ser o mesmo passo, né? Só que é mais complicado às vezes calcular a energia livre, né? Porque às vezes você só tem, por exemplo, aquelas tabelas, né? Eu já coloquei somente entalpia e entropia. Então, se você quiser saber, conhecer as entropias de cada um dos reagentes, de cada um dos produtos, você tem que fazer ali, como nos cálculos anteriores, para achar, né, essa entropia, essa energia livre baseada na entropia e na entalpia de cada um, para daí mandar numa equação desse tipo aí e resolver a questão. Cuidem só para não confundir com essa equação abaixo aqui. Abaixo tem a energia livre padrão de uma reação. É diferente da energia livre só de uma reação, energia livre de Gibbs de uma reação. Essa energia livre de Gibbs padrão de uma reação, ela nos indica a variação da energia livre. Ela tem a mesma cara, né, exceto essa bolinha aqui em cima, né, que indica sempre o padrão. Ela indica para você qual é a mudança de energia livre de Gibbs baseado na ideia de que eu trago os meus produtos, os meus reagentes, derivado dos estados físicos mais estáveis daqueles que o precedem. Por exemplo, aqui eu tenho uma tabelinha. Opa, foi tudo aqui. Aqui, ó. A energia livre padrão de qualquer uma dessas reações é baseado pela diferença aqui aqui, ó, achei a tabela, tá faltando nos slides, eu esqueci de colocar essa tabelinha aqui. A energia livre de Gibbs molar padrão é justamente essa diferença da energia livre de uma determinada substância em relação à substância que a precede na sua forma mais estável. Olha só, elementos que são a forma mais estável dos elementos, por exemplo, hidrogênio, oxigênio, carbono, as formas mais estáveis se encontram aqui como o hidrogênio molecular, o oxigênio molecular, os gases nobres, né? Então sempre H2, O2, o N2, Cl2. Os gases nobres é somente atômico. E, por exemplo, aqui alguns outros elementos, como o carbono, a forma mais estável dele é o carbono na forma do grafite. Temos outros alótropos do carbono, né? Tem, por exemplo, o carbono na fase de diamante, tem o carbono na forma de um fulereno, de uma folha de grafeno, são outras formas de carbono. Mas o carbono, por exemplo, na forma de grafite, eu considero esse elemento como tendo entalpia igual a zero. Então, quando eu for calcular a diferença da entalpia do carbono, sei lá, de qualquer carbono, eu vou fazer a diferença dessa entalpia em relação à entalpia do carbono na forma grafite. E aí, a partir disso, eu consigo achar a energia livre padrão, padrão dessas moléculas, de qualquer outra molécula, em relação a essas entalpias. Então, as entalpias dessas moléculas, do jeito que elas estão aqui, elas são sempre zero. Só que cuida que a entalpia é zero, mas a entropia não. Por isso que não vai ser zero menos zero. Você não vai ter substâncias que tenham energia livre igual a zero. Tá? Então você vai ter... Tem uma rara exceção ali que é o H+, mas a gente não vai precisar entrar nesse detalhe agora. Então, nas outras situações, você sempre vai ter uma pequena diferença entrópica, né? Que justamente remete à questão da posição das moléculas e do arranjo delas. Então, eu tenho como calcular as entalpias padrão de Gibbs baseado nas formas mais estáveis, tá? Tem um exercício aí que eu logo comento sobre isso. E aí também temos
uma outra forma de expressar energia livre, que é a energia livre padrão de formação. Então, agora também continua aqui com esse superescrito aí, assim, essa bolinha ali, né, de grau. E eu, por exemplo, consigo aqui encontrar essa tabela, os valores das energias livres padrão de formação a 25 graus Celsius de algumas moléculas. Então, por exemplo, vou pegar aqui o primeiro, que já é um exemplo recorrente aqui das aulas, mas que é sempre muito bom. O N2 mais o H2 fornecendo amônia. A entalpia, a energia livre padrão de formação da amônia é a energia livre padrão da reação da amônia baseado nos seus reagentes, no seu estado puro. Tá? Quando eu mostrei aquela imagem lá, né, sobre aquela tabelinha, vou até colocar aqui, que bom que ficou destacado. Notem que você tem nitrogênio, não está aqui o nitrogênio, mas o hidrogênio tá, mas pode considerar que o N2 também é o estado puro, né? O H2 também é o estado puro. Então, esses são as formas no estado puro do nitrogênio e do hidrogênio. Então, quando eu for calcular a energia livre de reação dessa equação aqui, eu estou fazendo, na verdade, a energia livre de formação dessa substância, da amônia, por causa que eu estou partindo do estado puro. Tem como fazer então um ΔG padrão, um ΔG que não seja padrão, só seja de uma outra reação? Sim, se você usar como precursor moléculas ou átomos que não estão na sua fase pura, eu poderia ter outras fontes de N2 ou outras fontes de H2. E aí eu não teria essa diferença de energia, não ia ser o que é o padrão para aquela reação. Então é baseado nisso que eu consigo entender como é que eu consigo extrair o máximo possível de uma reação, né? Haja vista que, por exemplo, ali naquele exemplo ali do H2 e do N2 para amônia, quando eu gero amônia partindo de hidrogênio e nitrogênio no seu estado puro, a formação, o ΔG padrão de formação é menos 16,5 aproximadamente kJ por mol. Tá? Então, eu tenho um processo que é espontâneo quando eu estou partindo de H2 e N2 puro. Não vai ser sempre espontâneo, né? Como eu falei, se não for puro, se eu tiver outra fonte de hidrogênio, outra fonte de nitrogênio, então aí eu vou ter uma diferença de ΔG. Quando eu estou partindo de H2 e N2, o ΔG é esse daqui. A 25, a uma mesma temperatura e a pressão constante. Então aqui tem algumas substâncias, né? E fica mais legal eu mostrar esse próximo gráfico, que é a mesma coisa daquela tabela, tá? Mas aqui eu tenho energia livre de algumas substâncias. Olha, água, menos 237 kJ por mol, cloreto de mercúrio, menos 110, amônia, aproximadamente menos 16. Então, ó, negativo. Então, quando eu parto de algumas substâncias no estado puro, então pego prata pura e cloro gasoso, acho que aqui eu tenho novamente na minha figurinha aqui, quero verificar se eu tenho prata. Não tem não, mas tem HG líquido, enfim, pena que não tenha prata e cloro aqui, mas cloro tem no cloro gasoso, pena, não foi um bom exemplo aqui, mas também é prata. Se eu pegar prata no estado zero e mais um cloro no estado gasoso, eu também vou estar mensurando a energia livre padrão de formação do AgCl. E esse processo também é muito espontâneo, né? A amônia, como nós vimos, mas alguns outros não, tá? Então, o HI, por exemplo, se eu pegar o hidrogênio molecular e mais o iodo molecular, essa reação, eu vou colocar aqui embaixo, me gerando 2HI, essa reação ela tem
um ΔG padrão de formação igual a mais 2 kJ. Ou seja, quando eu pego hidrogênio e iodo, eu não consigo fazer com que eles reajam espontaneamente. Eu preciso forçar isso. E eu preciso inserir uma quantidade de energia igual a essa aí, 2 kJ por mol. A partir disso, os químicos conseguem entender, por exemplo, quando vai fazer uma caldeira, numa indústria, o quanto de calor ele precisa gerar para aquecer um determinado processo ali da planta química para fazer com que exista uma produção ali para um determinado fluxo. Então, quanto de energia que eu preciso para que a reação aconteça, o quanto que eu preciso forçar. No caso do HI, 2 kJ para cada mol de HI sendo formado. Para o caso do NO2, gás hilariante, né, dióxido de nitrogênio, eu preciso de 51 kJ, e aqui o C6H6 é o benzeno, né, 124. Então, a partir daqui eu consigo, desses dados, eu consigo encontrar os valores de energia que são necessários serem supridos para o sistema para que ele evolua de uma maneira que me satisfaça, ali, faça com que eu tenha um certo rendimento, tá bom? Tenha um certo produto. Bem, aqui tem o exercício aqui até do HI, né? Do H2 mais I2 gerando ácido iodídrico. Aqui até tem uma resposta, mas eu acho que vocês podem fazer isso de maneira autônoma, haja visto que vocês têm a tabela, tem a explicação e tem o exercício. Não acho necessário aqui ficar explicando, até para não tornar o vídeo muito longo. E ainda eu coloco uns 6 exercícios, que esses exercícios, juntamente com aqueles que você já deve ter feito lá da aula passada, né? Isso aí vai compor a lista de exercícios. Ao invés de passar um PDFzinho para você escrito lá a lista de exercícios, eu já estou colocando os exercícios aqui, tá? Então, mas eu vou querer que você me devolva a resolução desses 6, dos outros 6, e eu acho que até tinha mais uns outros aí durante as outras aulas, tá? Então, semana que vem não tem aula, né? Pelo calendário letivo, nós vamos ter um tempo aí grande. Aliás, isso só é válido para a minha turma de Engenharia de Materiais A da quinta-feira, né? Porque aqui eu também uso esse mesmo vídeo aí para a turma B. Turma B vai ter aula, né? Então, eu estou falando da semana cívica, que aqui eu vou colocar. Então, do dia 6 ao dia 10 aí é recesso acadêmico e administrativo. Então, usem também parte desse tempo aí, pelo menos a turma A consegue fazer isso tranquilamente, para resolver esses exercícios, tá bom? E aí, nos próximos conteúdos, nós vamos tratar das soluções. Perfeito? Espero que tenha sido proveitoso e até mais.